Hoje a gente vai conversar sobre o caso Wesley Safadão, Mileide Mihai e o filho do casamento deles, que eles separaram quando o filhinho deles tinha 1 ano. Hoje ele está com 6 anos e o Wesley Safadão pediu redução de pensão. O Wesley Safadão é o segundo cantor em cachê do Brasil, ele ganha em média R$300 mil por show e ele pediu a redução da pensão de 9 mil para menos. É sobre isso que a gente vai conversar, tá? Eu aguardo o comentário de vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu gravei, eu achei que tá muito interessante, eu espero que vocês gostem desse vídeo que eu fiz de 2 artistas que estão aí na mídia se expondo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma polêmica que está havendo com o segundo cachê mais alto do Brasil, depois da Ivete Sangalo, Wesley Safadão, e essa polêmica com a ex-mulher dele, Mileide Mihai, e o filhinho dele. Ele entrou com processo na justiça para pedir redução de pensão e, infelizmente, esses artistas eles dão pra gente muita ferramenta para a gente trabalhar questões comportamentais. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre a questão da pensão com a diminuição pedida pelo Wesley Safadão, esse cantor, segundo cachê do Brasil, e a sua ex-esposa Mileide Mihai. É sobre isso. E aproveitando, a gente vai fazer um paralelo com o Neymar, que tem o filho Davi e nunca questionou a pensão. Muitos de vocês já me pediram para falar de pais narcisistas. E eu estava esperando uma oportunidade, um exemplo para poder falar. Então, o assunto de hoje é sobre pais narcisistas. Ei, gente, tudo bem com vocês? A gente tem que aproveitar esses eventos da mídia para a gente poder falar de questões comportamentais, de questões que chocam a gente. E está sendo muito falado a questão do Wesley Safadão, esse rapaz que sai de uma banda e se torna um cantor muito popular, que tem o segundo cachê no Brasil, e a ex-esposa dele, Mileide Mihai. Ela foi na lata com Antônia Fontinelli. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Se vocês não viram a matéria da entrevista dela na Lady Fontinelli, é a segunda vez que ela vai lá, Antônia Fontinelli, a ex-mulher do Marco Paulo, que ele já morreu e tem uma briga também de pensão, uma confusão. Esses artistas dão tanta ferramenta pra gente falar de confusão comportamental. E eu vou deixar aqui. Então, se você quer entender o caso antes de ver minha opinião, assiste lá a entrevista dela pra você entender. É assim, uma posição triste, ferida. Ela era casada com Wesley Safadão, ele ainda não tinha esse sucesso que ele tem hoje. E um dia ela pega ele saindo do motel com essa nova esposa. E ela disse que foram 8 anos de casamento, no último ano que ela teve o filho dela. Então ela estava com um filhinho de 1 ano quando aconteceu isso e ela não quis continuar com ele e ela separou. Mas eu queria que vocês ouvissem o que ela tem a falar. Eu achei ela bem sincera. É a segunda vez que ela vai nesse programa Na Lata de Antônia Fontinelli, pra gente poder conversar. Vocês topam assistir lá antes de ver minha opinião como a análise comportamental desse caso? Então a gente vai falar sobre posturas de pai. Posturas de pais narcisistas. Eu tenho muita satisfação de saber, eu não tô falando do jogador de futebol Neymar, eu tô falando do pai Neymar. O pai Neymar, ele namorava com a moça e ela engravidou e ele nunca teve problema em assumir o Davi e ele dá pro Davi a melhor estrutura que ele pode ter. Ele é um jogador de futebol milionário e ele divide com o filho dele e com a mãe do filho dele tudo que ele tem de melhor da vida. A gente vê a estrutura psíquica dele, que é uma estrutura psíquica que se ele cai, cai, se ele perdeu na Copa, se ele não perdeu, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do aspecto comportamental dele. Então, assim, eu fico muito feliz com essa postura do Neymar, essa postura de um rapaz de 26 anos, que é um ídolo no futebol. Se ele foi ou não foi na Copa agora, não é isso que está em pauta. E eu fiquei meio assustada com a postura do Wesley Safadão, quando ele acha que 9 mil, pelo seu segundo cachê do Brasil. Os cachês dele variam em torno de 300, 350 mil por show. Não tô falando por mês, eu tô falando por show. E ele questionar, vamos botar 10 mil para fazer uma conta redonda, mas não é 10 mil. Ele entrou na justiça para reduzir. E nessa entrevista que vocês viram da Mileide Mihai na Antônia Fontinelli, ela fala que ele que tá morando agora, a Mileide, a mãe dele e o filho do Wesley Safadão.
E ele divide o condomínio por 3, ele divide a net por 3, ele divide a luz por 3. Nós estamos falando de um cara trilionário. Nós estamos falando de um cara que cobra 300 mil em média para um show dele. Nós estamos falando de um homem que não deveria nunca ter essa postura egoísta. O que vocês acharam disso? Eu queria ouvir os comentários de vocês. E essa Milady Mihai, antes de eu vir aqui para gravar esse vídeo, uma sugestão da Camila, da minha nora linda, Camila Pacheco, que sugeriu. Eu vou deixar aqui no meio desse vídeo a foto da minha nora com meu filho, que foi a Camila Pacheco, advogada, meu filho também é advogado. Eles sugeriram eu fazer esse vídeo. Eu gosto muito da sugestão do jovem. Então essa pausa é só para deixar a foto da Camila e do meu filho, para vocês conhecerem a Camila que me sugeriu. Beijo, Camila. Obrigada, meu bem. O que vocês acharam dessa postura do Wesley Safadão de entrar na justiça e pedir redução de pensão do filho dele? O Wesley Safadão é meio assustador, porque não é por falta de dinheiro, é por falta de quê? O que leva um homem, ele foi pego num motel, segundo a Milady, segundo a fala da Milady, saindo com essa nova esposa dele, e a Milady falou que ela nunca imaginou que ele, em 8 anos, ele seria esse homem que traía ela. E aí vocês vão ver o vídeo da entrevista dela, vocês vão entender. O que leva um homem a ter uma postura dessa? O que leva um homem a negociar? O meninozinho é a cara dele, é a cara do Wesley Safadão. O que leva um homem a ter ausência total de afeto e questionar se o cachê dele por show é 300 mil? Que leva o homem a ter esse comportamento de tanto apego ao dinheiro? Se ele tá certo ou não, se ele é o certo ou não, eu só me assusto que ele que entrou na justiça para reduzir a pensão, que ele achou que 10 mil era muito dinheiro para dar pro filho dele. Que comparação é essa que você faz dele com o Neymar? 2 pesos e 2 medidas. O Neymar não casou com a mãe do filho dele, mas ele hoje sustenta o filho e a mãe. O Neymar, o Wesley Safadão casou com a mãe do filho dele e foi promíscuo e acabou traindo a esposa, e ela não aceitou ficar com ele, com essa moça, que é a nova esposa dele, que foi a que ela pegou eles dois saindo do motel. É assim, eu me coloco na posição deles 3 como psicóloga, eu me coloco na posição dela como mãe do filho dele, que tinha 1 aninho na época, a menina nova, que a Milady é a menina nova, eles 3 são novos. Essa outra que frequentava a casa dele, que era fã. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse que uma amiga de longe, que era conhecida deles, aceita negociar e ter um relacionamento com um homem que era casado? Não tô falando de traição, eu tô falando de valores. Por que a gente não separa e vai ter os casos que a gente quer? Por que a gente quer? O Brasil, o regime não é poligamia, é monogamia. Então a gente tem que viver inserido nesse regime. Nós não vivemos no Oriente Médio, que o homem pode ter várias mulheres. Nossa estrutura psíquica é de monogamismo, de monogamia. Então o que leva o Wesley Safadão a ter esse comportamento? Que apego ao dinheiro é esse que ele tem, que ele não consegue enxergar o filhinho? Ela tá querendo tirar o filho da escola, que é próxima da casa do Wesley, e botar mais próximo da casa dela, porque ela saiu de um condomínio que eles moravam quando eles eram casados, que toda a família do Wesley mora próxima. Isso é louvável, ele bota todo mundo perto dele. E ela não tinha mais estrutura psíquica para morar perto deles, né? Então ela sai. E ela hoje constrói a carreira dela, ela tem a profissão dela. O que leva um homem a ter esse comportamento? Apego ao dinheiro? Não enxergar o filho? Não pensar que esse menino precisa muito do amor dele? E ela conta também que ele usa as roupas lá na casa dela, que tem outro padrão, que um rapaz que ganha por show 300 mil tem outro padrão. E quando vai para casa dela tem que devolver aquela roupa que era da roupa da casa do pai. O que é isso? Que coisa estapafúrdia, né? Eu acho meio assustador. São palavras da Milady, eu não tô falando nada que eu ouvi aqui na mídia, que eu deixei o link aqui para vocês ouvirem. O que leva um homem a ter tanto apego a uma roupa? Ou a roupa que tá com ele, que vive na casa dele, não pode ser a roupa que vai para casa dela, ela tem que devolver. Um dia ele faz tirar com o motorista. Assim, se ela tá falando a verdade, se ele tá falando a verdade, o tempo vai dizer. Mas nesse momento eu queria fazer isso. Muito parece uma postura de homem narcísico. O homem que tem apego
poder e ao controle. O homem que não se apega emocionalmente às pessoas, mas se apega emocionalmente às coisas. O homem narcisista é parecido com a mulher narcisista. O homem narcisista tem o mesmo comportamento da mulher narcisista. E ele tem uma disfunção, porque ele tem sede de poder e controle. Esse perfil de homem e mulher narcisista, eu uso esse livro aqui do Alexandre Lau para explicar. Esse livro, Alexandre Lau, O Narcisista. E esse livro, fininho, mas o Alexandre Lau é um psicólogo bioenergético que viveu até uns 92 anos, muito interessante. Se vocês quiserem, pause aqui, procure esse livro, só acha no sebo agora para comprar. E nesse livro, o Alexandre Lau vai explicando o que é narcisista, a negação do verdadeiro self. Você projeta um self. Ele usa um pouco do saber da mitologia